Bom dia a todos. Para mim é sem dúvida uma grande alegria estar convosco aqui neste lugar. Esta é uma igreja que eu tenho apreciado muito, que tem também marcado a minha vida de alguma forma. Eu estava partilhando com o pastor Jacinto, porque eu sempre venho passar férias aqui, tenho família em Lagos e sempre me habituei de vez em quando a vir a estar convosco, já quando era no templo, mas mesmo quando estiveram no centro de Lagos, naquele lugar que pertencia aos bombeiros. Sempre tem sido cultos muito abençoados, muito marcantes. Eu lembro-me uma experiência muito interessante de estar num culto lá no centro de Lagos e estava um turista qualquer, um homem cristão, um homem que não falava português, mas foi ao culto, estava no culto, ele estava ao meu lado, aquele homem chorou, foi um culto impressionante, tempo de louvor. Deus tocou na minha vida, tocou na vida de creio que de todo o ambiente. Aquele homem chorava e no final do culto, ele não conhecia ninguém, eu estava ao lado dele, ele olhou para mim e ele disse assim: é impressionante, a presença de Deus está aqui. Eu disse: está mesmo. E ele disse assim: eu não conheço uma só palavra em português e Deus ministrou à minha vida de uma forma impressionante. Foi mesmo, e sem dúvida tem sido uma igreja muito abençoada e muito abençoadora também, e que Deus continue a abençoar muito a vossa vida. Lembro-me de estar também envolvido convosco, talvez os irmãos não se lembram de mim, mas várias campanhas da Operação Josué. Eu comecei o meu ministério na Operação Josué, conheci o pastor Jacinto, primeira vez numa campanha em Moscavide, que eu estava na equipa da Operação Josué, e fizemos várias campanhas com a tenda, com esta igreja também. Foram das melhores campanhas que nós fizemos, sem dúvida, dos melhores cultos de rua que tivemos, foi aqui em Lagos. Chegámos a estar na tenda, havia poucas pessoas, dissemos: vamos fazer o culto para a rua. Fizemos ali no centro, na praça, e havia multidões a ver, a unção de Deus caiu ali. O pastor João Martins pregou também ali à noite, havia interpretação em inglês. Foram tempos maravilhosos que eu nunca poderei esquecer. Por isso é para mim sem dúvida uma alegria maravilhosa estar convosco, poder apresentar o livro e poder ser bênção para vós e ainda poder ter esta oportunidade de partilhar a palavra. Sem dúvida é uma honra para mim. E convido-vos a abrirem a palavra de Deus em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33, é um versículo muito conhecido, mas eu acredito que é importante enfatizarmos esta verdade, porque ainda que seja um dos versículos mais conhecidos, eu acredito que é um dos menos praticados. Por isso que é tão importante continuarmos a enfatizar a verdade deste versículo. João capítulo 16, versículo 33, são palavras de Jesus. E Jesus diz assim, é o quarto livro do Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. Jesus diz assim: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Bom, Jesus está a falar-nos aqui muitas coisas muito importantes. A primeira que eu quero salientar é o seguinte: as aflições são inevitáveis. Ou seja, Jesus não põe isto de uma forma condicional. Jesus não põe isto de uma forma de probabilidades. Se passardes por aflições, provavelmente pode acontecer que... Não foi desta forma que Jesus falou. Jesus falou de uma forma muito objetiva, muito direta, muito clara. E ele disse: no mundo tereis aflições. As aflições são inevitáveis. Mas Jesus não falou sobre isto para nos deixar afligidos. Não, de maneira nenhuma, é exatamente o contrário. Antes de Jesus dizer estas coisas, ele disse: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. Então Jesus não fala sobre aflições para nos afligir. É o contrário, Jesus fala sobre aflições para que possamos ter paz, mesmo quando passamos por aflições. Agora, para aprendermos a vencer aflições, a vencer problemas, a vencer crises, a vencer dificuldades, temos que partir da realidade. Há muitas pessoas que nunca conseguem vencer porque negam sempre a realidade. Negam o problema, negam a dificuldade, negam as circunstâncias, ou procuram evitar, ou procuram fugir, ou procuram esconder-se, etc, etc. Então Jesus está a ensinar-nos como vencer. E
para aprendermos a vencer, temos que partir primeiro da realidade, desta questão que as aflições são inevitáveis. Elas vão acontecer. A Bíblia diz em Isaías: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás. Uma vez mais, Deus não está a dizer se passares. A questão não é condicional. Deus diz: tu vais passar. Isso vai acontecer, mas quando acontecer, não temas, não fiques afligido. Eu faço um parênteses por dizer: o grande problema não é passar por aflições. O grande problema não é estar numa aflição. O grande problema é quando a aflição está em nós. Não é passar por uma aflição, é ficar afligido. E é aqui que Jesus está a tentar procurar ajudar-nos para não ficarmos afligidos, mas de alguma forma para termos paz no meio de cada situação. As aflições são inevitáveis. A felicidade na vida não está em evitar aflições. Não está numa vida sem aflições. Não está numa vida sem dificuldades. Muitas pessoas nunca conseguem ser felizes, inclusive cristãos, porque têm uma mentalidade que só poderão ser felizes se não tiverem aflições. Há pessoas que estão sempre a pensar: se não tivesse este problema, então eu ia estar bem. Se eu não passasse por esta dificuldade, ou então até coisas que já passaram, coisas que já aconteceram no passado. Se eu não tivesse passado por aquela dificuldade, por aquele trauma, por aquela crise, é por isso que eu agora estou assim. Jesus está a tirar de alguma forma da nossa mente este tipo de mentalidade fatalista, negativista, que nos deixa completamente dependentes e aprisionados das circunstâncias e daquilo que nos acontece, uma mentalidade de ficar a lamentar o que acontece. Jesus procura despertar em nós outro tipo de mentalidade, uma mentalidade que reage àquilo que acontece. Na realidade, a nossa vida não é determinada por aquilo que nos acontece, a nossa vida é determinada pela forma como reagimos. E é por isso que temos que entender isto. Não é por evitar, não é por fugir, não é por pensar que, se não me acontecer um determinado tipo de situação, de aflições, é que eu vou ficar bem, é que eu vou ser feliz, é que eu vou ser vencedor. Não, não depende daquilo que me acontece, depende da minha reação. E é por isso que Jesus logo a seguir ele diz: mas tende bom ânimo. Jesus procura tirar a nossa mente das aflições, daquilo que se passa à nossa volta, porque nós não podemos controlar a maioria delas. Nós não controlamos o aparecimento e o surgimento delas. É por isso que elas são inevitáveis. E colocamos tanto da nossa energia, da nossa mente, da nossa preocupação sobre aquilo que não podemos controlar e deixamos de enfatizar e de colocar a nossa energia, a nossa mente, naquilo que realmente podemos controlar, e isso é aquilo que se passa dentro de nós. E é por isso que Jesus diz: mas tende bom ânimo. Jesus está a dizer: o que determina o nosso futuro e a nossa vida não são as aflições, porque elas são inevitáveis. Por várias razões. Uma delas que Jesus aponta aqui é porque estamos no mundo imperfeito, nós próprios não somos perfeitos, por isso é impossível, não vale a pena ficar a dizer porquê, e como é que Deus permitiu, e como é que isto foi acontecer. E às vezes nós cristãos estamos mais despreparados para lidar com aflições, o que deveria ser ao contrário. Estamos mais despreparados para lidar com aflições, com problemas, com tribulações, do que até pessoas que não têm fé. Porquê? Porque ficamos com aquela mentalidade: se eu tenho Deus, se Deus me ama, como é que Deus permite? Será que isto não era evitável? Será que isto não podia estar fora da minha vida? Jesus já disse: no mundo tereis aflições. Não fico perturbado, não fico perguntando porquê, não fico a reclamar de Deus. Não. Pense no que é que Jesus disse: mas tendo bom ânimo. É aqui que temos que concentrar a nossa mente. O importante não é se há ou não há aflição, ou que tipo de aflição é que possa haver à minha volta. O importante é o que é que se passa cá dentro. Como é que está o meu mundo interior? Como é que está o meu coração? Porque a Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas da vida. É o coração, é que é o foco determinante do teu futuro. Há muitas pessoas hoje a lamentarem-se e a dizer: eu hoje sou assim porque não tive as oportunidades do outro, porque não tive as facilidades do outro, porque passei por aquelas dificuldades, porque tenho vivido uma vida de aflições e dificuldades. Nunca acredite nisso nem um só momento. Porque a nossa vida não é determinada pelas nossas aflições, pelas nossas circunstâncias e por aquilo que nos acontece. A nossa vida é determinada pela nossa atitude, pela nossa reação diante das aflições. Uma pessoa que sempre fica à espera que as aflições passem, nunca reage da melhor maneira. Uma pessoa que entende
que precisa reagir da melhor maneira, não fica à espera que elas passem. Reage antes que elas passem. E é aqui que Jesus está a pôr o foco da nossa atenção. Ou seja, Jesus está a dizer, não fiques à espera que acabem as tuas aflições para que comece o teu ânimo, para que comeces a ter ânimo. Começa a ter ânimo para que acabem as tuas aflições. É ao contrário. Quantas vezes nós funcionamos ao contrário? Quantas vezes nós estamos à espera que acabe uma aflição para nos animarmos? E dizemos, eu não consigo estar bem, eu não consigo ter paz, já não consigo orar. Quantas pessoas dizem isto? Eu já não consigo orar, já não consigo ir ao culto. Há pessoas que às vezes encontramos, irmão, como está? Já não o vejo há tanto tempo no culto. Meu irmão não sabe a minha vida, estou com tantos problemas. Há pessoas que estão à espera que acabem as dificuldades, que acabem os problemas, para se animarem, para estarem bem. É isso que é errado. É por isso que eu digo que este é um dos versículos mais conhecidos, mas um dos menos praticados. Porque é principalmente por causa das aflições que as pessoas perdem o ânimo e é principalmente aí que nós precisamos dele. Eu não sei como é convosco, mas eu não preciso de ânimo numa festa. Principalmente aquelas festas que têm aqueles doces, os melhores doces do mundo. Sabe quais são os melhores doces do mundo? São os doces algarvios. Vocês sabem. Eu sei disso muito bem, eu não me perco uma oportunidade de comer um bom doce algarvio. Então aquelas festas, têm aqueles doces algarvios, aqueles dons Rodrigos, os morgados. São os meus doces preferidos, a minha mulher não me deixa mentir. É verdade mesmo. Eu não preciso de ânimo numa festa dessas, irmãos, sinceramente. Eu preciso de ânimo é quando eu estou a passar por aflição. É quando eu estou a passar por problemas, situações difíceis, complicadas, que eu nem sei como ultrapassar, como superar, como vencer, mas é aí que precisamos de ânimo. E foi por isso que Jesus disse, Jesus não disse apenas que as aflições são inevitáveis. O que ele está a dizer aqui é que as aflições não podem estar separadas do ânimo. Não podem estar divorciadas do ânimo. Elas precisam caminhar juntas. Não podemos ficar à espera que acabem as aflições para começar a ter ânimo. Nós precisamos começar a ter ânimo para que acabem as aflições. Por isso Jesus termina aqui dizendo, eu venci o mundo. Quantas vezes nós desanimamos principalmente por esta razão? Porque achamos que não conseguimos vencer. A situação é complicada demais. Há situações que superam as nossas forças, verdade? Superam até o nosso raio de ação. Às vezes nem é connosco, é com a nossa família, com pais, com irmãos, com filhos, com netos. E nós não podemos fazer nada. E porque não conseguimos vencer, está fora do nosso alcance, nós ficamos afligidos, ficamos perturbados. Jesus está a dizer aqui, eu venci o mundo. A grande questão não é se eu consigo ou não vencer. A grande questão é esta, Jesus já venceu. Essa vitória não é conseguida com o meu esforço, com a minha sabedoria, com a minha força. Eu fico perturbado quando eu tento fazê-lo com a minha força, mas quando eu percebo que Jesus já venceu, que essa vitória é Ele quem alcança, e não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele já não tenha conquistado, não há nada que Ele já não tenha vencido, e essa vitória é-nos dada pela graça, por meio da fé, à medida que mantemos a nossa atitude e o nosso ânimo. O ânimo é muito importante porque o ânimo está diretamente relacionado com a fé. Quando nós mantemos o nosso ânimo, significa que estamos com fé. Quando nós estamos a perder o nosso ânimo, significa de alguma forma que estamos também a vacilar na fé. Então é muito importante tomarmos esta atitude. E às vezes é apenas a distância de uma decisão. Às vezes estamos a animar pessoas e há pessoas que dizem, não fique ansioso, não fique... E há pessoas que já me disseram-me, isto não é uma torneira. Isto não é uma torneira que abrimos e fechamos. Não, mas isso são apenas desculpas. São apenas desculpas de algumas pessoas que não querem acabar com a ansiedade. Porque a Bíblia diz, não sou eu que digo, é a Bíblia que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Na realidade, eu quero lhe dizer, é quase como uma torneira, porque é apenas a distância de uma decisão. Não é uma questão de capacidade. Na vida cristã, as coisas nunca são uma questão de capacidade. Sabe porquê? Porque a capacidade vem de Deus. É Ele que opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então não vale a pena esse tipo de desculpa, eu não consigo. Se não consegue, é uma boa oportunidade para deixar que Deus opere, que Deus trabalhe. Na vida cristã não é determinada nem definida por aquilo que eu consigo ou que eu não consigo. É determinada pela forma como eu decido depender de Deus, agarrar-me a Deus e deixar que Ele faça em mim e através de mim aquilo que eu não consigo, nem nunca conseguiria, nem é suposto eu conseguir.
porque vida cristã não é suposto conseguirmos. Vida cristã é pelo Espírito. E é por isso que Deus nos dá o seu Espírito. E é por isso que Deus nos dá o seu poder. Porque não é suposto eu conseguir. Vamos acabar com essa desculpa. Mas eu não consigo. É forte demais para mim. Mas não é forte demais para o meu Deus. Amém. E é isto que nos leva a animarmos. A dizer, não, eu não consigo. Mas Deus consegue. Deus pode. Deus é poderoso. Eu vou confiar em Deus. Eu vou depender de Deus. Eu vou-vos convidar a abrirem mais um texto em Tiago, no final do Novo Testamento, Tiago capítulo 1, e Tiago está a falar sobre o mesmo assunto. Eu gostava ainda que lêssemos o que é que Tiago fala sobre isto. Sobre esta questão das aflições. Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações. Isto parece uma coisa... Já alguém parou para pensar sobre isto? É que às vezes nós lemos, não paramos para pensar. Tiago está a falar aqui uma coisa impressionante. Bem, é o mesmo que Jesus falou lá em João 16:33. Tendo por motivo de grande gozo o passardes por provações. Ou seja, o que Tiago está a dizer é, quando passamos por provações, há versões que dizem tentações, mas a ideia aqui do texto tem a ver com lutas, dificuldades, provas. Aquilo que Jesus falou de aflições em João 16:33. Quantas vezes nós encontramos alguém e dizemos, como está, irmão? O irmão diz, irmão, estou tão mal, irmão, estou tão mal. Porque estou a passar por lutas, dificuldades, provas. É ou não é verdade que nós ouvimos isto? E às vezes dizemos isto. Mas onde é que está escrito na Bíblia que quando passamos por provações estamos mal? Onde? O que está escrito na Bíblia que acabámos de ler, Tiago está a dizer, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações. Eu já falei em festas, eu já vi que todos vocês gostam de festas também. Quantos já fizeram uma festa por causa das provações que estão a passar? É isso que Tiago está aqui a dizer, irmãos. Sabe o que é o grande gozo? É fazer uma festa. Parece uma coisa impressionante, não é? Sabe, a vida, lá está, isto não é possível, isto não é natural. Isto é sobrenatural. Isto é pelo Espírito, sabe? Viver, a Bíblia não diz apenas, a Bíblia diz para vivermos no Espírito, certo? Não diz apenas para termos cultos pentecostais ou cheios do Espírito, é muito mais que isso. É a forma como vivemos. É a forma como lidamos, por exemplo, com as aflições, com os problemas. Não de uma forma natural, de uma forma sobrenatural. Como é que podemos nos alegrar com problemas, dificuldades, aflições? Como? Bem, Tiago, de alguma forma, vai responder um pouco a seguir. Versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. O que Tiago está a dizer é, irmãos, nós podemos alegrar-nos com as provações, porque essas provações que às vezes lamentamos, são elas que nos desenvolvem. São elas que desenvolvem a nossa fé e a nossa perseverança, que é a capacidade de aguentar. A fé é como um músculo. E como é que se desenvolve um músculo? Lembram-se como é que se desenvolve um músculo? Exercício, esforço, suor, dor, é verdade? É assim que se desenvolve um músculo. Dói, custa, debaixo de grande tensão. Quando se coloca um músculo debaixo de tensão, dói, o corpo grita, mas no fim, o músculo fica maior e mais forte. E esse é o objetivo de Deus com a nossa fé. E com a nossa maturidade. Aqui, Tiago está a dizer-nos que é isso que nos leva a que sejamos maduros e completos. Quantos já descobriram que idade não significa necessariamente maturidade? Há pessoas que avançam muito na idade, mas não na maturidade. Porquê? Não aguentam estar debaixo de pressão. É isto que nos faz crescer. Quantas pessoas mesmo na igreja dizem, pastor, eu quero servir a Deus, eu quero fazer alguma coisa. Mas quando começa a haver pressão, quando começa a haver dificuldade, largam, fogem, abrem mão, não querem saber.
só na emoção. É isso que nos faz crescer. Pressão, dificuldade, provas. É isso que traz desenvolvimento. É isso que nos leva à maturidade. Hoje vivemos dias na nossa sociedade de um endeusamento mórbido do conforto. De tal maneira que hoje quer-se remover todas as dificuldades. Hoje o nosso sistema educacional procura remover todas as dificuldades aos meninos e depois eles chegam ao mercado de trabalho e não têm maturidade, não têm perseverança, não têm força para aguentar com a pressão. Não se fala disto. Mas um dos grandes problemas hoje não é só o desemprego, é a falta de capacidade para lidar com a crise, para lidar com a dificuldade, para lidar com a pressão. Os meninos não estão habituados. Porque os pais removem já todo o foco para o menino não chorar, vê a PlayStation, vê o não sei o quê, nunca pode chorar, nunca pode ser contrariado. Isto acontece. Não se contraria na escola, não se chumba de ano, é traumatizante demais. Ou seja, as crianças não estão preparadas para ouvir um não. Não estão preparadas para enfrentar a prova, para enfrentar a pressão. É por isso que muitos nem sequer aguentam o casamento. Porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é excelente, envolve pressão, envolve dificuldades. Muitas pessoas não aguentam o casamento. Esta geração hoje não aguenta e por isso diz que está fora de moda. Não é isso que eles realmente acreditam. Eles não conseguem lidar com isso. Então vale mais dizer que não funciona, que já está fora de moda, que não é o melhor, porque as pessoas não sabem como lidar com isso. E a igreja, em vez de criticar e condenar, a igreja tem que mostrar como viver essa realidade. Pelo nosso exemplo, pela nossa vida, principalmente. Amém? Então, a pressão é fundamental. Sabe, um atleta, ele entende, ele nunca lamenta as provas que tem. E a Bíblia fala-nos muitas vezes para termos a mentalidade de um atleta, certo? Paulo fala disso muitas vezes. Porquê? Um atleta, ele entende que as provas não são uma coisa má, que as provas não são uma coisa negativa. Ele nunca lamenta as provas, ele alegra-se quando vêm as provas. Sabe porquê? Lembram-se quando vêm as Olimpíadas, a maior prova desportiva do mundo? Aqueles atletas estão todos tristes que vão para uma prova. Eles vão sofrer, eles vão correr, eles vão transpirar, alguns deles vão ficar com lesões, mas eles estão ali todos contentes. O início das Olimpíadas é uma festa, fogo de artifício, é tudo feliz, é tudo contente. E os que têm a oportunidade de entrar na prova ficam todos contentes. Sabe porquê? O atleta sabe que a prova pode ser difícil, pode ser complicada, pode ser exigente, mas é a prova que o vai levar ao pódio. É a prova que o leva a subir e a ser um vencedor. Ele nunca poderá ser um vencedor se não passar pela prova. E nós hoje queremos cantar vitória nos cultos. E quantas vezes não queremos passar pela prova? Só seremos vencedores quando passamos pela prova. Amém. Para termos um testemunho, temos que passar pelo teste. Tire lá teste a testemunho. Não fica nada, fica só munho. Não há testemunho sem teste. Todos querem ter um testemunho, uma história para contar. Temos que passar pelo teste. Temos que fazer como os amigos de Daniel. Temos que passar pela fornalha. É aí que vemos a grandeza de Deus. É aí que podemos verdadeiramente ser vencedores. Para sermos mais do que vencedores, temos que passar pelas provas. O atleta, ele percebe, ele sabe isto, ele não lamenta as provas, ele alegra-se quando vem a prova. Ele tem por motivo de grande gozo, porque ele sabe que essa prova, esse objetivo é que fez com que ele se desenvolvesse, é que fez com que ele se preparasse. E é isso que vai fazer dele um vencedor. Não fica a lamentar as crises, não fica a lamentar as dificuldades, não fica a lamentar os problemas. Percebam uma coisa, isso só está lá por uma razão, para ser um vencedor. Amém. E depois Tiago diz-nos no versículo 5, neste contexto: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. No contexto das provações, Tiago está a falar acerca de como orar quando estamos debaixo de pressão. Alguém aqui se lembra qual é a nossa tendência natural para orar quando estamos debaixo de uma grande pressão? Lembram-se? É: Senhor, tira-me daqui. É isso? É verdade ou não? Hã? Mas Tiago está a dizer-nos aqui para orarmos de outra maneira. Para orarmos por sabedoria.
este é um dos grandes segredos da vitória. Não podemos somente ficar sempre a orar: Senhor, tira isto da minha vida, tira isto da minha vida, porque há coisas que precisam estar ainda na nossa vida. Paulo orou muitas vezes sobre isso, sobre um espinho na carne, não sabemos exatamente o que era, mas Deus não tirou. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta. E isso ajudava Paulo a aperfeiçoar-se. E ele dizia: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco eu sou forte. O que nós precisamos realmente não é que Deus tire sempre quando dizemos ai, ai, dói. O que nós precisamos é de sabedoria. Para quê? Para saber como lidar, como enfrentar, como gerir e como vencer. Sempre desenvolvemos uma mentalidade, eu acredito que temos desenvolvido uma mentalidade cristã, tipo o gênio da lâmpada. Esfregamos a lâmpada, né, com uma oração e dizemos 3 desejos e achamos que Deus tem que fazer tudo para o nosso conforto. Como eu disse, nós endeusamos demais o conforto. Alguém se lembra aqui quando apareceu a televisão, o aparelho da televisão? Alguém se lembra? Há muitos anos, irmãos mais antigos se lembram. Nessa altura havia comandos de televisão? Não? Nem ninguém pensava nisso, é verdade? Só o facto de ter um aparelho de televisão mesmo a preto e branco, não era? Mas de repente as coisas vão evoluindo e hoje há comandos muito sofisticados. E hoje alguém quer uma televisão sem comando? Mesmo que ela seja muito sofisticada? Nunca. E o que é que acontece quando às vezes estamos lá em casa e ninguém sabe do comando? Vocês estão-se a rir, vocês sabem do que eu estou a falar. Pode ser uma crise muito grande lá em casa. Pode haver uma discussão muito acesa acerca de quem foi o último a mexer no comando. E o pior é quando depois de se procurar o comando não se encontra o comando. É verdade ou não? Aí temos que fazer aquela coisa tão irritante de sair daquele sofá maravilhoso e fazer uma travessia maior do que alguns navegadores portugueses na idade dos descobrimentos, aquela travessia de atravessar a nossa sala toda até ao aparelho de televisão. Que coisa mais irritante, para mudar o canal ou para mexer no volume. Nós habituamos facilmente ao conforto, é ou não? E muitas vezes, quando a nossa vida não tem todo o conforto que achamos que merecemos, começamos a reclamar, e isso leva-nos muitas vezes a perder esta sabedoria de perceber o que importa não é o conforto. Deixa-me dizer, Deus não está preocupado com o nosso conforto. Deus está preocupado com o nosso desenvolvimento. E Deus não se poupará esforços para que isso aconteça. E deixa-me dizer mais, conforto e desenvolvimento não podem caminhar sempre juntos. Podem caminhar um tempinho, mas não podem caminhar juntos. Para chegarmos ao desenvolvimento, temos que sair do conforto. Tal como os músculos, no conforto nunca se desenvolvem. Para desenvolvermos verdadeiramente e chegarmos a ser as pessoas que Deus quer e cumprirmos o propósito para o qual nascemos, nós não podemos estar sempre envolvidos no conforto. Não procure circunstâncias favoráveis, maravilhosas, paradisíacas ou de conforto. Vou-lhe dizer mais, a maior queda do homem deu-se nas circunstâncias mais paradisíacas. Nas circunstâncias mais perfeitas e maravilhosas, deu-se a maior queda do homem lá no Jardim do Éden, certo? A maior glória da humanidade, a maior elevação do homem, deu-se no contexto de maior sofrimento e de maior dificuldade. Quando Jesus, depois de ser torturado, abandonado, foi crucificado. No contexto de maior tortura, de maior dificuldade e de maior dor, deu-se a maior elevação do homem. Não são as circunstâncias perfeitas que determinam a nossa vida, é a nossa atitude. E é por isso que Tiago está a falar da importância de orarmos por sabedoria. O que nós precisamos não é que o problema desapareça. O que precisamos é de vê-lo, de pensar sobre ele e de vê-lo de uma forma diferente. Ver como Deus vê. Sabedoria na Bíblia é pensar como Deus pensa, é ver como Deus vê. E às vezes a grande questão não é o problema. O problema às vezes somos nós. É a nossa maneira de o ver. É a nossa maneira de lidar com ele. É a nossa maneira de o gerir. É a nossa forma de o enfrentar. E é por isso que Tiago diz: o que nós precisamos não é da ausência dos problemas, é de sabedoria. A nossa atitude é que determina a nossa altitude. É a nossa atitude que vai determinar o quão alto e longe nós chegaremos. E é por isso que precisamos de sabedoria, para ver as coisas de uma forma diferente.
E nesta manhã eu gostava de lançar este desafio. Talvez o que tu gostarias é que houvesse uma oração para que mudasse o teu problema, para que mudasse as tuas circunstâncias. A minha oração nesta manhã vai ser no sentido que muda a tua maneira de ver e a tua maneira de pensar. É muito fácil estarmos sempre à espera que as circunstâncias mudem, é muito fácil estarmos sempre à espera que os outros mudem, mas isso pouco produzirá. A verdadeira mudança ocorre quando eu estou pronto a mudar. Estamos sempre a desculpar-nos de alguma forma para não mudar. Não mudar a nossa forma de ser, a nossa forma de reagir, a nossa forma de lidar, etc, etc. É muito fácil dizer ao outro, tu tens que mudar. Mas quando já descobriram, quanto mais dizemos ao outro, tu tens que mudar, menos ele muda. Principalmente no casamento. Isto é válido. Se dissemos ao outro, tens que mudar, menos ele muda. Porque ele pensa, mas quem és tu para me dizer isso? Tu é que tens que mudar. A melhor maneira de mudar o outro, a melhor maneira de mudar o mundo, ou talvez a única maneira, é eu mudar. É por isso que Paulo ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas, se fosse eu a escrever, mas fosse eu, honestamente, eu dizia assim, vão e transformem o mundo. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse uma coisa muito mais excelente. Não se conformem com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, mudando a vossa maneira de pensar. É isto que nós precisamos, irmãos. O irmão não está conformado com o que se passa à sua volta. O irmão não está conformado com o mundo. O irmão não está conformado com as circunstâncias. Então mude-se a si mesmo. Pela renovação da sua mente. Mude de atitude. Adquira uma outra atitude. Tenha sabedoria. Alguém disse que não existem situações desesperadoras. O que existe é pessoas que pensam desesperadamente. Nosso problema está muitas vezes aqui. Penso isto. O problema não é o problema. É a maneira como eu penso. 2 empresas enviaram vendedores de sapatos para uma ilha em África, para ver se era possível vender sapatos lá. Um deles disse assim, não é possível vender sapatos aqui, ninguém usa sapatos, esqueçam essa ideia. O outro vendedor disse assim, manda sapatos com fartura, ninguém usa, vamos calçar esta gente. Mesma realidade, o mesmo problema, a mesma dificuldade. Atitudes diferentes, maneiras de pensar diferentes, resultados diferentes. O que determina o resultado não é a situação. É a maneira como eu penso sobre isso. É a maneira como eu encaro. É a minha sabedoria. É por isso que Tiago está a dizer, precisamos de orar por sabedoria. Querem um exemplo bíblico? Moisés envia 12 espias para a terra prometida. Os 12 veem a mesma coisa, veem a mesma terra, veem os mesmos gigantes.